Bom, então queremos misturar dois tipos de soro, né? Um que 5% dele é glicose e o outro que 23% dele é glicose. Aí existem duas perguntas aqui. A primeira, ela não aparece no Moodle, tá? No Moodle só vamos ter a pergunta B. Tudo bem? Então eu vou fazer aqui o item A e o item B para que a gente tenha uma visão aí ampla do exercício. Bom, então a gente tem dois tipos de soro, um a 5% e o outro a 23%. Então vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui o soro do tipo A, que é glicosado a 5%. Ou seja, né, qualquer quantidade que eu pegue do soro A, 5% é glicose. Tudo bem? E, por outro lado, a gente pega uma certa quantidade de soro B, qualquer quantidade que nós tomarmos do soro B, 23% desta quantidade será glicose. É importante isso, tá bom? Então, a gente vai misturar uma quantidade desse soro tipo A com uma certa quantidade de soro do tipo B. E nós esperamos que essa mistura, não é, ao final tenha 8% de glicose. Tudo bem. Então, se a gente pegar e misturar a mesma quantidade de A com a mesma quantidade de B, a concentração vai ficar intermediária, né? Bem no meio, entre 5% e 23%. Ou seja, se a gente pega uma certa quantidade de A e mistura com a mesma quantidade de B, a concentração dá 14% dessa mistura. Só que nós queremos, o exercício pede uma concentração de 8% depois que a gente misturar. Então, ó, o 8 ele está mais perto do 5 ou do 23? Está mais perto do 5, então nós temos que colocar mais soro A do que soro B. Porque quanto mais soro A a gente coloca, mais puxa para 5%. E quanto mais soro B coloca, mais puxa para 23%. A concentração final da mistura. Tá? Então vamos matematizar. Vamos chamar de A pequeno, A minúsculo, a quantidade de soro que nós vamos misturar, não é, do tipo A. E vamos chamar de B minúsculo aqui, para a gente escrever a equação, não é, a quantidade que nós vamos misturar de soro do tipo B. Tudo bem. Então, como é que vai ficar isso aqui? A gente vai montar uma fração, não é? Cansamos de fazer exercício assim em sala, não é? Onde nós queremos comparar, não é, a quantidade de glicose que vai estar aqui em cima, não é? Deixa eu colocar uma caneta marca-texto verdinha aqui. A quantidade de glicose vai estar aqui em cima no numerador, quantidade de glicose da mistura, né? E aqui embaixo vai estar a quantidade total de soro, porque a gente quer comparar glicose com o total do soro, né? Então vamos pensar o seguinte: a gente está colocando esta quantidade do soro do tipo A. Só que quanto de glicose vem desta quantidade aqui? 5%. Então, teremos
5% de A aqui em cima. Tudo bem? Então, isso daqui, ó, isso daqui é a quantidade de glicose que vem desta quantidade de soro A que nós estamos misturando. Tá bom? Agora, a gente precisa colocar aqui a glicose que vai vir desta quantidade aqui, ó. Quanto que vai vir? 23% desta quantidade. Então, tá bom. Então, são 23% de Bzinho, que é a quantidade de soro B que nós vamos colocar nessa mistura. Sendo assim, o numerador aqui, ó, tudo isso daqui é o total de glicose da mistura. Mas, e a quantidade total de soro? Bom, se a gente misturou esta quantidade de A com esta quantidade de B, né, teremos um total de A mais B. Tudo bem? E esperamos que esta quantidade de cima em relação à quantidade de baixo seja 8%. Não é? Ó, seja 8%, que é a mesma coisa que 8%. Tudo bem. Então, a primeira pergunta que ele faz aqui, né? Não, essa pergunta não está no Moodle, mas vai servir para você entender algumas coisas importantes do problema, né? Qual deve ser a razão entre o soro a 5%, ou seja, o soro do tipo A e o soro do tipo B, para que a mistura tenha concentração final de 8%. Então vamos fazer esse cálculo aqui agora. Ó, vamos lá. Esta fração aqui, ó, ela dá para ser simplificada. Bom, vou dividir por 4 em cima e por 4 embaixo. Certo? Vai ficar assim. Tudo bem. Ah, porém, olha só. Isso daqui está ok. É uma fração irredutível. Então, o que você pode fazer? Você pode olhar, não é? Isso daqui, tudo isso, igual a esta fração ou igual a essa. Tá? Tanto faz. Existem infinitas frações que representam aqui o 8%. Falamos bastante em aula. Tá? Eu vou tomar essa daqui mesmo, porque essa daqui tem o denominador 100 e vai ficar fácil de fazer conta. Tá? Então, eu vou tomar esta igualdade aqui agora. Ó. Isso daqui igual a esta fração aqui. Só vou usar isso que eu pintei agora aqui em azul, tá bom? Então, como é que vai ficar? Quando a gente tem uma igualdade de frações, nós multiplicamos em cruz, certo? Então vai ficar 100 vezes tudo isso aqui é igual a 8 vezes isso daqui. Então vamos escrever isso daí. Então 100 vezes tudo isso daqui que está aqui em cima, 0,05 de A, mais 0,23 de B. E isso é igual a 8 vezes o A mais B. Tá bem. Bom, agora tem duas parcelas aqui, né? Sendo somadas, então eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui, ó. 100 vezes o 0,5 vezes A, isso daqui vai dar 5 vezes o A. Mais, agora, 100 vezes o 0,23 vezes B, isso aqui vai dar 23 vezes o B. Lá do outro lado, 8 vezes A,
8 vezes A mais 8 vezes o B. Tá bem? Então, sendo assim, não é? A gente vai juntar tudo que tem A de um lado e tudo que tem B do outro. Então, vamos ficar assim, ó. 23B menos 8B é igual a 8A menos 5A. Tudo que tem A de um lado, tudo que tem B do outro. Tá bem. Então, o 23B menos o 8B, a gente vai ter 15B. E o 8A menos 5A, teremos 3A. Então, olha a pergunta do exercício. Qual deve ser a razão entre A e B? Então, daqui a gente precisa escrever quanto é A dividido por B, tá? Então, simplesmente eu vou dividir aqui, ó, por B dos dois lados. E aí, como é que vai ficar? Isso aqui dá 1. Então, vamos ter 15 do lado esquerdo e, por enquanto, 3 vezes o A sobre B do lado direito. O que eu vou fazer agora? Vou dividir o lado direito por 3. E se eu estou dividindo um lado por 3, eu tenho que dividir o outro lado também. Então, quanto é que dá 15 por 3? Ó, eu vou dividir em cima por 5 e embaixo, aliás, tem que dividir pelo mesmo número em cima e embaixo, né? Então, eu vou dividir por 3 em cima e vou dividir por 3 embaixo. Isso daqui vai dar, ó, 3 por 3 dá 1, então a gente chegou no A sobre o B. Então, qual que é a interpretação disso? Não é? É importantíssimo você entender isso daqui. Bom, a cada 5 partes do A, a gente tem que misturar uma parte do B. Tá? Essa parte pode ter qualquer tamanho. Qualquer tamanho. Então, assim, quando eu escrevo isso daqui, não significa que o A é igual a 5 e que o B é igual a 1. Isso aqui é um caso, tá? Mas a gente já falou sobre isso em sala, enfim, tá? Você pode multiplicar isso daqui em cima e embaixo por qualquer número, né? E isso vai continuar sendo igual a sobre B, tá? Por exemplo, 15 sobre 3 é A sobre B, mais 5 sobre 1 também é A sobre B. Só que essa daqui é a fração irredutível, né? Então, para cada 5 partes de A, eu misturo uma parte do B para que esta quantidade de A misturada com B, não é, dê, nesta mistura, uma concentração de 8% de glicose. Tudo bem? Então, com isso, está respondido, né, a pergunta A. Agora vem a pergunta B, que é a pergunta que tem no Moodle, não é? Qual a quantidade de cada soro para se obter 3 litros de soro a 8%? Então, veja, esse A e B agora, né, vamos colocar aqui, ó, item B do nosso exercício. Esta é a pergunta do Moodle, tá? Então, do item A vem que A sobre B, né, que a quantidade do soro A dividido pela quantidade do soro B dá
5 sobre 1. São 5 partes de A, 5 partes de A para cada uma parte do B. Só que agora ele está querendo, né, que a quantidade total de soro, não é, seja 3 litros. Ou seja, a quantidade total de soro misturado é a quantidade de A mais a quantidade de B. Então, a gente quer que a quantidade de A mais a quantidade de B seja 3 litros. É o que ele está colocando aqui, ó. Então, são 5 partes do A e uma de B. Lembre-se que lá no Moodle eu peço para que você dê a resposta em mililitros. Tudo bem? Então, no final a gente faz essa mudança. Tá bom? Então vamos lá. Caso você queira fazer agora também, você pode colocar aqui, ó, 3.000 ml. Tá? Não tem diferença nenhuma. Tá? Vou colocar aqui, ó. Pode ser assim também. 3.000 ml. Tá? Vamos deixar assim que a resposta já sai em ml. Tudo bem. Então, daqui, desta equação aqui, sai que 1 vez o A é igual a 5 vezes o B. Então, vamos escrever isso daqui, ó. 1 vez o A é igual a 5 vezes o B. Então, temos essas duas equações aqui, ó, para considerar para resolver o problema. Então, onde tem A, a gente vai colocar 5B. Ou seja, onde tem A, que é aqui, ó, colocaremos 5B. Tá bom. Então, vamos fazer essa substituição. 5B, estou aqui, ó, mais B é igual a 3.000 ml. Ou seja, vamos descer um pouquinho aqui, 6B é igual a 3.000 ml. Então, daqui sai que, vamos dividir os dois lados por 6, né? Então, sai que B é igual a 3.000 ml dividido por 6. Não é? 3.000 ml dividido por 6. Isso dá 500 ml. Bom, mas se B vale 500 ml, a soma de A com B tem que dar 3.000 ml. Então, a gente conclui que A vale 2.500 ml. A pergunta é, qual deve ser aliás, no item B, qual a quantidade de cada soro para se obter 3 litros de soro a 8%? Então, a quantidade de soro A é 2.500 ml e a quantidade do soro B é 500 ml. Lembrando que lá no Moodle eu pergunto apenas uma das duas, tá? Então é importante você ter isso em mente, ler o enunciado direitinho para poder dar a resposta, tá bem? Bons estudos para vocês.